A gente conversa enquanto vocês acompanham as imagens da realização de todo o trâmite de levantamento de informações que vai embasar a investigação. Nós ouvimos agora a capitã Natália do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo. Capitã, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elisa, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, muito obrigada. Estamos novamente aqui por causa de um acidente aeronáutico, né? Pois é, e vocês que são, até eu estendo aqui os nossos sentimentos, primeiramente, claro, as pessoas que estavam na aeronave, os parentes dessas vítimas, mas a senhora que trabalha, né, nesse mundo de aviação, que está conectada com isso, com pessoas que são apaixonadas pela aviação, então estendo aqui os nossos sentimentos, porque é uma tragédia imensa para a corporação. Realmente, a gente, infelizmente, nesse ano, se eu não me engano, nós estamos no terceiro ou quarto acidente que estamos atuando referente a acidentes aeronáuticos, né? Mas vamos lá. Capitã, uma dúvida. Essa aeronave decolou do Campo de Marte, na cidade de São Paulo, que é um aeroporto, né, de menor proporção, quando a gente compara, claro, com Congonhas, com Guarulhos, e que tem uma movimentação gigantesca. Todos os dias decolam dezenas de aeronaves, é isso? Essa aeronave era apenas, assim, digamos, mais uma em cima de uma escala de inúmeras aeronaves que decolam todos os dias dali. Sim, né? O tráfego aéreo da cidade de São Paulo é uma das cidades com maior tráfego aéreo do mundo, né? De helicópteros principalmente, né? Hoje a gente está com uma meteorologia boa, um dia bom para condições meteorológicas de voo, e é um voo corriqueiro, né? É o nosso trabalho e várias aeronaves decolam daqui, sim, infelizmente. Pedro Duran? Obrigado. Primeiro, enfim, fortalecer aqui o trabalho do helicóptero Águia, a capitã Natália, junto com toda a equipe da PM, rapidamente chegaram até o local e lembrar a importância dessas forças de segurança para nos protegerem também, né? Capitã, eu queria a tua ajuda, na verdade, para 2 pontos. Primeiro, apenas para tirar a dúvida, confirmação do nome das vítimas, do piloto e do passageiro. Nós temos? Eu tentei solicitar, não consegui ainda. Eu acho que talvez por motivos de querer avisar a família, né, uma questão mais de solidariedade, não passaram para nós ainda, então infelizmente eu não tenho ainda. Tá bem. E a outra dúvida que eu tenho, capitã, é em relação até a sua experiência nessa área. Queria te convidar para assistir com a gente a imagem que acabou de chegar para a gente, que mostra exatamente o trajeto dessa aeronave. Se a gente puder mostrar ela, Natan, olha aí, capitã, ela vem do alto e ela bate num coqueiro, quebra um coqueiro e se arrasta pela pista, mas numa velocidade incompatível, por exemplo, com o pouso. Ela vai muito rapidamente e isso acaba, obviamente, causando ali a explosão e também o fato dos destroços terem se espalhado. Pela tua experiência em aviação, pelo teu olhar, o que a gente consegue observar desta imagem que a gente vê na tela, que já dá para a gente um tom do que pode ter acontecido aí? Então, Pedro, eu estava analisando a imagem, né? Primeiramente, eu acho que as pessoas que estavam em solo deram uma sorte tremenda, porque eu acho que foi, olhando assim, foi no intervalo de semáforos, né? Entre fechar um e abrir o outro, e com certeza isso evitou que tivesse mais vítimas em solo, né? Olhando a imagem assim. Agora, uma dúvida que cresce, eu não sei explicar, mas vou explicar o contexto. Essa aeronave, ela decolou de Marte de manhã, no sentido, que a gente fala que é o sentido 30, né? Sentido um pouquinho mais lá para a região do Pico do Jaraguá e tal. E, em tese, o acidente aconteceu nesse sentido também. Então, a gente ficou na dúvida se realmente ela tentou voltar, se ela fez curva à esquerda, mas a velocidade estava alta, né? Ela já estava bem baixo. É uma das causas, né? Uma das hipóteses pode ser que talvez o piloto tenha tentado realizar um pouso ali numa emergência, Sim. mas é uma situação bem complicada de se expressar, né? Como estava muito próximo do aeroporto, talvez ele tenha decolado e nem conseguido realizar a ascensão mesmo Sim. e infelizmente tentou um pouso ou alguma coisa
na Marquês de São Vicente. A gente tem aqui o horário de que às 7 horas e 16 minutos a torre perdeu o contato. A senhora tem o horário exato da decolagem? Porque ali a distância é muito pequena, né, capitão? Imaginamos que 2 minutos antes, né? É muito perto ali. Ah, não, com esse horário que você passa, isso na aviação são segundos. Então, ela provavelmente decolou e já, infelizmente, já foi para o chão, né? Logo que nós soubemos do acidente, colocamos nossa aeronave de resgate à disposição para caso houvesse algum sobrevivente, né? Nos últimos 2 acidentes conseguimos atuar com sobreviventes e infelizmente nessa não houve sobreviventes na aeronave. Mas eu entendo que da decolagem para o acidente pela proximidade, foram segundos, né? Não diria nem minutos. Exatamente. E até sobre isso, capitão, é importante da gente também falar do intenso trabalho que é feito no Campo de Marte para poder garantir a manutenção e a checagem dessas aeronaves, né? Porque o Campo de Marte, ele é inclusive uma referência nacional para treinamento de pilotos. Vários pilotos aprendem a dirigir um avião ali no Campo de Marte, né? Fazem as aulas lá e há um rigor muito grande com toda a condição técnica que essas aeronaves têm para voar, né, capitã? A grande verdade é que o coração da aviação é a manutenção, né? Eu costumo dizer que aqui no comando de aviação, a gente valoriza muito o trabalho dos nossos mecânicos e um dos motivos é esse. Na aviação a gente não brinca, né? Às vezes a gente precisa trocar um parafuso com 30 horas de voo, a gente vai trocar um parafuso com 30 horas de voo. Fala assim, ó, visualmente o parafuso tá bom, mas para a segurança aeronáutica, por algum motivo, com 30 horas de voo, um exemplo, né? Ele tem que ser trocado. No Campo de Marte, a gente tem bastante escola de aviação, né? Tanto de avião quanto de helicóptero. E qualquer pessoa que entra na aviação, ou qualquer piloto, empresa, se preocupa com a manutenção das aeronaves, né? Tenho certeza que tem que entender o que aconteceu, né? Podem ser vários fatores que podem ter contribuído para esse acidente, mas tenho certeza que é uma preocupação a segurança do Campo de Marte quanto à aviação. E continuamos aqui conversando com a capitã Natália, do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo. E enquanto nós estamos conversando com a senhora, nós recebemos aqui a confirmação dos dados desse passageiro. Nós temos, vou compartilhar aqui com vocês que estão conosco ao vivo, professor licenciado da PUC do Rio Grande do Sul. E a PUC-RS lamenta o trágico acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, em São Paulo, e que vitimou o advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena e o piloto da aeronave. Carpena era professor licenciado da Escola de Direito da Universidade desde 2009, quando entrou em licença para se dedicar ao escritório de advocacia. Como professor, ministrou disciplinas na universidade e, neste momento doloroso, a PUC-RS manifesta seu pesar e sua solidariedade à família e aos amigos. Portanto, essa é a informação oficial, inclusive a própria OAB do Rio Grande do Sul fez uma postagem, uma nota de pesar, lamentando o falecimento do advogado Márcio Carpena após o acidente de avião em São Paulo. Capitã, nos dados da aeronave, aparece aqui para a gente que ela não tem autorização para táxi aéreo. A senhora poderia traduzir isso para a gente, por favor? Ou seja, é uma aeronave que pertence a alguém, pertence a uma empresa, não pode ser locada para táxi, apenas voos particulares? A senhora pode explicar para a gente, por favor? Isso. Quando fala de permissão para táxi aéreo, é para utilizar ela como um comércio, né? De locar a aeronave para fazer outros voos. Mas se, por exemplo, o dono da aeronave convidar um amigo dele para voar, aí é possível, entendeu? Então a gente tem que entender realmente de quem é a aeronave, poderia ser do piloto ou não, a quem pertencia a aeronave e o que ele estava fazendo, né? Mas basicamente é isso. Quando fala que não tem autorização para táxi aéreo, é que ele não pode utilizá-la para fins comerciais. E até reitero aqui que eu fiz a pergunta,
para que nós possamos esclarecer os dados da aeronave, mas a respeito da aeronave em si, é que eu não sei o que nós temos, Pedro Duran, até de confirmação sobre quem é o dono. Nós sabemos que o empresário estava dentro, mas já foi confirmado Ele havia comprado essa titularidade aeronave no final do ano passado, ela tinha trocado de dono, já tem mais de uma fonte que confirma essa informação. A aeronave era do advogado empresário que você citou agora há pouco, o Márcio Carpena, que acabou vítima. Capitã, eu queria aproveitar a tua presença aqui no live. Só tirar uma dúvida. Claro. Muitas vezes, esses proprietários, essas pessoas compram a aeronave em conjunto, né, com várias pessoas, para poder utilizá-la, né? Então, provavelmente está no nome de alguma empresa, né, alguma coisa assim. E aí, sim, várias pessoas podem utilizar para fazer esse tipo de voo. Mas isso é um exemplo, tá? Não sei se é isso que aconteceu com essa aeronave. Talvez Claro. seja do próprio... infelizmente, da vítima. É isso, é muito a mesma coisa que fazem com embarcações, né, iates, as pessoas acabam se dividindo em cotas. Mas eu queria aproveitar, capitã, porque logo depois que a gente viu esse acidente, enfim, quem é de São Paulo sabe, quem não é de São Paulo talvez não tenha dimensão, ele foi praticamente no coração de São Paulo, né, entre as duas marginais ali, numa região de muito movimento, e rapidamente eu comecei a receber mensagens em grupos de WhatsApp, de amigos, de familiares, dizendo assim: nossa, mais um acidente aéreo, mais um acidente envolvendo uma aeronave, e a gente viu tantos nos últimos tempos. A gente preparou uma arte que mostra nos últimos 10 anos a incidência de acidentes de acordo com o levantamento do próprio CENIPA. E aí eu queria a tua análise, capitã, sobre a segurança desse tipo de voo, né? Se você olha aqui para os dados, a gente percebe que de 2015 nós tínhamos 172 acidentes aéreos. E aí a gente teve um número que foi baixando, 164, 146, 167. Conforme a gente vai avançando, chegamos em 2024, ano passado, com um recorde dos últimos 10 anos, com 175 acidentes aéreos aqui no Brasil. E em 2025, já 19, no início da contagem feita pelo CENIPA, dados obtidos pela Beatriz Poente aqui da nossa equipe. E com esse recorde no ano passado e com tantos acidentes aéreos, muita gente se pergunta sobre a segurança de voar, capitã, porque realmente é uma atividade importante para a economia, importante para o turismo, mas que a gente vem assistindo vários acidentes. Mas na tua avaliação, como profissional dessa área, como alguém que voa praticamente todos os dias, como é que você vê esses dados, esse aumento de acidentes e esses últimos casos que nós aqui, eu, você e Elisa, conversamos mesmo nos últimos dias? Primeiramente, a gente tem que avaliar que os acidentes aéreos podem ocorrer por vários fatores, né? Então, às vezes você fala assim, hoje não foi o caso porque a meteorologia estava boa, mas poderia ter sido meteorologia, poderia ter sido uma falha mecânica, poderia ter sido uma falha humana. Então, são vários motivos que podem desencadear um acidente. E aí, como forma de prevenção de acidentes aeronáuticos, existem alguns fatores que dentro da aviação é muito comum, que, por exemplo, são os relatórios de prevenção, que eles visam a tentar evitar acidentes. Então, por exemplo, eu sei que a meteorologia está ruim, aí eu vou lá e faço naquele lugar a meteorologia está ruim, vários motivozinhos que a gente vai fazer nesses relatórios de prevenção que buscam evitar. Mas um fato que acontece é cíclico, né? Eu vi o gráfico que vocês apresentaram, normalmente tem um pico, e quando tem um acidente grave ou alguma coisa assim, as pessoas começam a ter mais preocupação, volta a cair. Aí as pessoas vão relaxando e voltam a ter mais acidentes. Então, assim, o ideal na aviação é que a gente mantenha o pico de alerta sempre atento. Por quê? Para evitar um acidente. Então, com certeza agora, a pessoa que tem uma aeronave parecida com essa, ou que está voando em alguma condição especial, vai aumentar o seu nível de alerta, vai aumentar a sua preocupação e assim, consequentemente, vai evitar acidentes. Infelizmente, nesse começo de ano, nós tivemos 3 acidentes, né? O em Ubatuba, o em Caieiras e agora esse, né? E é difícil avaliar porque podem ter sido vários motivos, né? E motivos diferentes, né? Hoje a meteorologia estava boa e no dia de Caieiras a meteorologia não estava tão boa. Então é complicado, são vários fatores que podem influenciar. A gente entende que esse alerta situacional serve de alerta para nós, para nos preocuparmos mais com manutenção,
com fadiga de voo, com meteorologia, todos os requisitos que podem causar um acidente. Bom, os próximos passos daqui em diante, para a gente poder liberar a senhora, capitã, e já agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Os próximos passos aqui, de acordo com o conhecimento da senhora, inclusive, de muitos anos conectada ao setor da aviação, a partir de agora é CENIPA, que é o órgão federal, e que vai dar andamento para que nos próximos dias nós possamos saber ou ter algum laudo inicial, algum tipo de resposta, correto? Infelizmente, né, vocês também já estão ficando craque nessa questão. Agora o CENIPA 4 assume, vai dar um laudo preliminar, acho que dentro de 30 dias, né, explicando como aconteceu o acidente e vai fazer um estudo mais específico. Esse laudo, novamente, serve para a gente olhar com mais detalhes para a questão da aviação, no sentido do que causou e o que a gente pode fazer para evitar acidentes, né? O principal objetivo dessas investigações do CENIPA é trazer um resultado e falar assim, ó, o que pode ter causado foi isso. Então, prestem atenção para que não aconteçam mais acidentes por causa desses motivos, né? A aviação gira muito em torno disso. Eu queria que nunca mais acontecesse um acidente aeronáutico, mas infelizmente um dia vai acontecer. E que a gente tem que tomar como exemplo o que aconteceu, né? Pegar as coisas ruins que acontecem para tentar melhorar e que não aconteça de novo. Mas agora é aguardar, ver o laudo do porquê, né? E aí sim se preocupar com os próximos voos. Vamos ver se a gente consegue trazer a capitã Natália, Elisa, outro dia aqui no estúdio para falar sobre as coisas boas da aviação também, né? Tantos avanços tecnológicos, inclusive na segurança, para garantir a proteção das pessoas. Perfeito, né? para que nós tenhamos aqui presencialmente o conhecimento da capitã. Capitã, muito obrigada. Tá, eu gostaria de agradecer também e aceito o convite, nós podemos conversar depois e falar que hoje a Polícia Militar tem aeronaves com extrema tecnologia para voo, para fazer resgate, um serviço que a gente tem prestado para a população aqui do estado de São Paulo, que vale a pena mostrar que a gente tem evoluído bastante na nossa aviação. Muito obrigada, Obrigado. capitã. Obrigada pelo trabalho e nossos sentimentos aqui novamente.